Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à correção dos nossos exercícios, agora nós vamos para o exercício correspondente ao encontro em que nós falamos sobre o conhecimento de Deus segundo a igreja. Então nós vimos nesse encontro, um encontro que foi muito importante, onde nós vimos que a igreja ela nos mostra que nós podemos conhecer a Deus de três formas: por meio da razão, por meio da nossa vocação e por meio da fé. Então, quando nós falamos do conhecimento de Deus aqui neste encontro especificamente, nós falamos a respeito de como podemos, através da razão, chegar ao conhecimento de Deus. E aí nós vimos que são 5 vias que, segundo Santo Tomás de Aquino, que nós podemos acessar para podermos chegar usando a razão, sem nem precisar acessar a fé ou a revelação divina. Só usando a razão a gente consegue então deduzir que Deus existe. Consegue deduzir, não, consegue concluir de forma enfática que Deus existe. E aí uma das vias apresentada por São Tomás é a do motor imóvel, que foi justamente aqui o que essa primeira questão queria saber. Responda com suas palavras o que você entendeu da expressão Deus é o motor imóvel, a natureza da causa eficiente. Antes de entrar nessa questão, eu queria só dizer, que acabei esquecendo de dizer no começo que 4 catequizandos responderam a essa atividade. Apenas 4 fizeram essa atividade. E nessa primeira questão, 2 apresentaram respostas realmente de acordo com o que foi apresentado no vídeo, e 2, a resposta ficou bem incompleta. Então a gente não considerou como realmente tendo sido uma resposta válida, mas reconhecemos o esforço que a pessoa fez, pelo menos, para tentar responder, Isso é muito bom. Então vamos lá, Primeiramente, a gente tem que entender que quando Santo Tomás fala de motor imóvel, quando fala de movimento, tanto na metafísica, com Aristóteles, como também em Tomás de Aquino, nas vias para se conhecer a Deus de Tomás de Aquino, nós temos que entender que movimento, para eles, significa mudança de estado. Então, por exemplo, o movimento dos átomos, das moléculas, das substâncias, da matéria no espaço e no tempo, elas configuram então mudança de estado. Então, por exemplo, a água tem mudanças no seu estado, seu estado líquido, seu estado sólido, seu estado gasoso. Nós também, seres humanos, temos diversos processos químicos, biológicos, orgânicos que caracterizam mudanças em nossa condição, mudanças na nossa substância. Então, quando se fala aqui que Deus é motor imóvel, quer dizer o seguinte, que no caso de Deus, em Deus não há mudança. Porque, veja, aquele que deu origem a todas as coisas precisa ser imutável, porque a mudança, o movimento, ele é próprio das criaturas e não do Criador. Se todas as coisas mudassem, se todas as coisas possuíssem movimento, não existiria vida. Porque um teria que ser o motor imóvel para dar origem aos demais. Um teria que ser imutável, um teria que ser eterno, para dar origem a todas as coisas que são finitas, para todas as coisas que são criaturas, que são substâncias, que são moléculas, que são matéria. Então eu achei muito interessante aqui a resposta que uma catequizanda deu,
que foi a mais completa. Eu achei fantástica a resposta dela. Foi a seguinte: ela disse assim: Deus é o motor que não precisou de mais nada antes dele para dar o primeiro impulso. Perfeito, perfeito, perfeito. É exatamente isso. E aí a segunda parte, a natureza da causa eficiente. Aí ela respondeu: Deus é a causa necessária de tudo que existe. Exatamente isso. Então foi Deus quem deu origem, ou seja, deu causa a tudo que existe. Então Deus é motor imóvel porque precisava ter, antes de Deus, ninguém deu impulso para que Deus viesse à existência. Ele que é a origem de todos os impulsos do universo. E ele é causa eficiente porque ele deu causa a tudo. Ele não precisou receber nada de ninguém. Ele não precisou ser criado por ninguém. Ele sempre existiu. E ele é que deu origem, então, a todas as coisas. Então esta seria a resposta correta desta primeira questão. Não precisava dizer exatamente do jeito que eu disse, porque disse que era para dizer isso em suas palavras. Ok? Bom, passando agora para a segunda questão, pediu para apresentar 3 atributos de Deus que para você foram os mais interessantes dos que foram apresentados nesse encontro de hoje. E explique o motivo. Dos 4 catequizandos que fizeram, apenas um não apresentou aqui uma resposta satisfatória. Ele trouxe outras realidades que não são atributos de Deus, né? Tipo generosidade, amor, lealdade. Essas questões não são consideradas como atributos de Deus que é origem de todas as coisas. São qualidades de Deus, evidentemente, né? Que Deus possui todas as qualidades. Mas quando se fala de atributos, é porque são condições que são dadas apenas a Deus. Então, por isso que as 3 questões que ele apresentou não foram consideradas válidas. Muito bem, mas de novo, né, reforçamos, interessante é o esforço da pessoa de tentar responder. Isso vale muito. Então vamos lá. O encontro apresentou para vocês, na verdade, 7 atributos de Deus. 7 atributos de Deus. E aqui era para vocês escolherem 3. E era para explicar o motivo. Ninguém explicou o motivo pelo qual escolheram os 3 aí, mas pelo menos trouxeram ali 3 dos 7 atributos que foram falados no encontro. Então o primeiro atributo que foi falado é que Deus ele é perfeito. Então Deus é perfeito. O segundo, Deus é bom. O terceiro, Deus é infinito. O quarto, Deus ele é onipresente. O quinto, Deus é imutável. O sexto, Deus é eterno. E sétimo, Deus ele é um só. Então foram esses 7 atributos que foram falados no encontro. Quem quiser conhecer esses 7 atributos de forma detalhada, tem que ir lá no vídeo assistir, porque lá está explicando direitinho o que significa cada um desses 7 atributos. Beleza, pessoal? Espero aí que quem fez tenha visto aí o seu desempenho e quem não fez tenha aprendido aí alguma questão, que isso vai servir para vocês lá na frente. Um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima correção.